E aí o Felipe Melo deu essa paçocada aí. Você tem o Felipe Melo no elenco, com 40 anos, aposentado, você não pode contar com o Felipe Melo nunca. E pensando na parte de baixo, Formiga, você que tá junto com a gente aqui, já estava lá na arquibancada, eu acho que pro Fluminense são 2 porradas em sequência no Brasileirão Betano que são muito... Sabe quando você acha que tá botando a carinha pra fora aqui da água e aí daqui a pouco vem alguém e te dá um caldo, ou vem uma onda maior e parece que o caldo é ainda maior, porque hoje toma o gol aos 50 do segundo tempo. Na rodada passada, toma 2 gols, um aos 36 e um aos 38, que são os gols da virada do Juventude. Então, assim, 2 jogos que... Esse especificamente o empate, 1 ponto, não são 3, mas 1 ponto nesse cenário aí já era importante, pensando que era contra o líder do brasileiro. 3 que deixou lá no Rio Grande do Sul contra um adversário direto, de alguma forma. Complicado, né? Boa noite pra todo mundo. De fato, assim, é um banho de água fria, porque o Jorge lembrou aqui, eu tava fazendo arquibancada junto com o Otávio, o Fluminense eu não acho que fez um jogo ruim, ele fez um jogo dentro do que pode. Ele é um time pior que o Botafogo, ponto. Sim. Isso é fato. Ele é um time que tentou não dar campo por Botafogo em boa parte do primeiro tempo, teve a chance até de abrir o placar e tal, tinha algumas mudanças ali necessárias e tal, poupou o Ganso, viu o Cano voltar a ser titular e ter pelo menos ali 1, 2 oportunidades para fazer o gol e tal, mas entrou já pressionado, porque sabia que estava de volta na zona do rebaixamento, isso é um complicador. Resultados da rodada foram péssimos e agora o dele é pior ainda. E aí, pela forma, né? Você tem a derrota que ela já é ruim e desse jeito ela é pior ainda, porque é uma derrota por um erro, ela é uma derrota num jogo que estava caminhando ali para um 0-0, um erro de um cara que não deveria estar em campo, né? Que só entrou porque o Nonato levou uma pancada no nariz e tal e teve que ser substituído. E tem uma escolha equivocada, né? Quando ele traz para dentro da área a bola e dá um toque a mais para dentro. E aí ele chama o Gregory pro confronto e não tem falta, o gol é absolutamente legal. Olha lá, beleza. Esse tapa mata ele, aí, ele traz pra dentro da área, ele desprotege a bola. Porque na cabeça dele, ele falou, cara, ele tá longe, ele não vai vir. E só que o Gregory é muito bom fazendo isso, cara. Essas caçadas do Gregory, desde a época que a gente fazia a Copa do Nordeste, no Bahia, essas caçadas, essa quebrada de linha do Gregory, é impressionante, cara. É 50 do segundo tempo. E ele vai pedir a falta, assim, meio que implorando, então, me salva pela isso é outra coisa que me chama a atenção. E ele foi tranquilinho no lance até. E ele vai pedir a falta, e vem ele mais alguém aqui, mas muito diferente de ter certeza que tinha uma falta no lance. Outra coisa. O Gregory, ele ataca a bola, mas ele toca primeiro na bola para depois o tranco. A roubada é totalmente limpa. Totalmente limpa. Mas eu acho que fala também da energia do Fluminense. Que sente, óbvio, nesse momento você tomar um gol, nessa situação que você tá, você sente. Mas então, conversando com o árbitro e conversando e também nos jogos que eu apitava quando era juiz de basquete, você, pela veemência da reclamação, você sabe quando você fez merda ou não enquanto árbitro. Total. O Wilton, acho que ele não teve dúvida em momento algum, mas se ele tivesse uma sombra de dúvida, o jeito que o Felipe Melo reclamou, falando assim, pô, ele já ia dar, ele ia falar, e outra coisa, porque... o Bandeira já imediatamente corre pro meio. Para lá, ó. Bandeira não tem a menor dúvida. Já voltou. E eu acho que o Felipe... Ninguém tem dúvida. O Felipe tá atento no cara, eu acho que tá vindo por dentro. No Gregory, que vem por fora, eu acho que ele não vê. Ele não vê. Porque a primeira limpada dele, ele tem certeza que ele limpou completamente o lance. Ele olhou, porque o cara passa saindo. Ele olhou, e aí vem um entrando e ele fala, que isso? Cadê? Exatamente. Ele olha e talvez ele fala, o Fábio, eu não posso dar no Fábio, porque o Luiz Henrique tá ali. Então eu vou segurar aqui. Ele falou, mas eu tô sozinho, e aí o Gregory... Porque ele tira do cara que tá chegando aqui de frente pra ele, de costas pra ele, mas ele não vê que esse aqui vem atrás. Exatamente. E aí ele desprotege a bola total, velho. E o Gregory, assim, a roubada é limpa e ele reage rápido, porque ele alonga e já dá assistência no carrinho. Porque tudo se ele demora, muito talvez rápido, ele faz cara. falta no Fábio. Se ele demora um pouquinho, ele talvez fizesse falta no goleiro. Ele atingiria, só que como ele deu em bola primeiro, não tem cara, que falar. O Fábio não reclama. Nem de falta nele, nem de falta no Felipe Melo. E só sobre a questão da falta não marcada, porque realmente não houve falta, né? Não houve falta não marcada, simplesmente não houve. A não falta. É claro que o VAR ia checar. Mas assim, a marcação de campo do Wilton, ela foi na linha do que ele fez durante o jogo.
Vários contatos como esse aí aconteceram durante o jogo e o Wilton mandou. Alguns eu acho que ele, enfim, é o que todo árbitro que deixa o jogo correr acaba fazendo. Alguns são falta e o cara não marca. Mas assim, ele não marcou isso aí o jogo todo. Isso pra ele não foi falta, não só nesse lance, mas no jogo todo. E assim, vou te falar, ele tava muito distante também, viu? Ele não aparece nem na imagem aí. Olha, onde é que ele tá muito longe do... É verdade. Olha verdade. a distância, cara. E o nosso ângulo, nosso plano tá aberto, ele né? não tem... muito longe. Aí depois ele chega, corre, ele dá um migué ali, tô aqui e tal, mas não... É que o Fluminense tava saindo com a bola, né? E aí ele foi se posicionando pro meio campo. Ele se posicionou... Porque também, já ele ia acabar o jogo. Ele se posicionou na diagonal pro Fluminense atacar, né? Isso. E aí o Felipe Melo deu essa paçocada aí. Então, elogios feitos aí ao Botafogo, né, que tem um ótimo time e ganhou hoje pela 6ª vez consecutiva do Fluminense, e esse fato é inaceitável, inadmissível, sob qualquer circunstância, inclusive sobre o que eu vou falar agora, sob qualquer circunstância, é inadmissível, não tem como o Fluminense perder 6 vezes seguidas para o Botafogo. Não tem como, isso aí, né, e nunca aconteceu na história. Eu não fiz esse levantamento, mas eu tenho certeza absoluta, eu afirmo a vocês que o Fluminense jamais perdeu 6 vezes para o Botafogo na história consecutivamente. E não deve ter perdido para nenhum dos seus rivais. Nem Flamengo, nem Vasco também. Isso talvez seja inédito no confronto entre todos eles. Não sei se entre Flamengo e Vasco, que o Flamengo andou ganhando quase tudo, né, recentemente, pode ser que isso tenha acontecido entre Flamengo e Vasco. Mas entre Fluminense e Botafogo, o Fluminense perder 6 seguidas, nunca aconteceu. Nem 5 tinha acontecido, que era a marca anterior ao jogo de hoje. Mas, enfim, Botafogo venceu porque é um time melhor, porque é o líder do campeonato e etc, 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 etc. É um time muito bem treinado. O Fluminense não fez um jogo ruim. Isso posto, né, eu vou falar do Felipe Melo, tá, gente? Vocês querem que eu fale do Felipe Melo? Vou falar. Mas eu não tenho como falar antes do que foi a arbitragem do jogo. Você ignorar que um pênalti claríssimo, mas claríssimo, é pênalti de replay? Claro que é pênalti de replay. O árbitro pode ter visto na hora ali ou não. Mas, se ele não viu, não tem como o VAR não chamar. O Matheus Martins dá uma cotovelada na cara do Germancano dentro da área. Gente, cotovelada proposital, porque aquela cotovelada do jeito que foi, com movimento adicional, é uma cotovelada proposital. Uma cotovelada proposital... Mesmo que não fosse proposital, ou que haja dúvida sobre se é proposital ou não, em qualquer lugar do campo, no campo de defesa, no campo de ataque, lá na meia-lua adversária, na intermediária, onde você citar cotovelada com movimento adicional na cara do adversário, é falta e cartão vermelho. É direto. Não sei onde estava, em que planeta estava o PC Oliveira, né? Citado pelo pessoal da transmissão do Premier. Eles são muito corporativistas, né? O PC consegue errar com replays, com 200 replays. O cara tem medo, tá encagaçado de falar que tem que expulsar o jogador. Porra, não é possível, cara. O cara tá vendo 300 vezes. Como é que pode isso? Tá vendo e tá falando, não, é pra amarelo. Você dá uma cotovelada na cara do teu adversário proposital, ou ainda que não fosse proposital, ela é passível de cartão vermelho. Se aquilo não foi proposital, não foi nem falta. Se o PC acha que aquilo ali não foi proposital, por que ele está falando que foi pênalti? Não, foi casual. Não tem nada de casual na cotovelada do Matheus Martins. Então, o árbitro, ali na metade do primeiro tempo, deixa de marcar um pênalti e de expulsar o jogador do Botafogo no mesmo lance. O Fluminense talvez ou provavelmente faria o gol, 1-0, e ficaria com 11 contra 10 durante 70 minutos de jogo. Ele não marca, não expulsa, e o jogo segue. E baseado em que ele não expulsa? Por que o PC, por que o Wilton Pereira Sampaio não foi consultado, não foi chamado pelo VAR para olhar o lance? Alguém me explica isso aí. Disse alguém na transmissão, ele resolveu... o VAR resolveu respeitar a decisão do árbitro na partida, no campo. Como é que é isso? Alguém me explica como é que funciona esse negócio? O VAR resolveu respeitar a decisão errada do árbitro na partida? Se o VAR tem acesso à imagem e está vendo claramente algo que o Wilton não viu, no mínimo eles têm que falar, Wilton, dá um pulinho aqui na cabine que você precisa ver isso. Há uma cotovelada que aparenta ser proposital, era o mínimo que eles tinham dito, tinham que dizer, na cara
do jogador do Fluminense. Como é que ele não é chamado? Aí o Wilton faz movimento assim pro Cano, como se tivesse o Cano com uma porrada na cara, caído no chão. E o Wilton tentando explicar. Não, ele foi proteger. Ele nem viu o lance de novo. Aí a gente chega no último lance do jogo, no gol do Luiz Henrique. Eu sei que vocês estão loucos para jogar o Felipe Melo às feras. Eu também estou. Eu também estaria. Eu também fiquei puto na hora. Eu também falei, tá vendo? Bem feito. Você tem o Felipe Melo no elenco, com 40 anos, aposentado. Uma hora vai dar ruim. Ou muitas horas vai dar ruim. É igual aquele vidro de geleia lá, pela metade, estragado no armário, que você deixa lá. Joga fora, cara. Uma hora você vai comer aquela geleia estragada. Não tem jeito. Uma hora você vai estar sem nada para comer, você vai acabar comendo a geleia estragada e vai passar mal. É o Renato Augusto no grupo, é o Felipe Melo, são jogadores que não têm mais condições de serem jogadores de futebol. Então vocês estão doidos para, né, jogar o cara aos leões. Eu também estaria e acho que isso tem que ser dito. Você não pode contar com o Felipe Melo nunca. E aí não estou mais falando do Felipe Melo. Jogador ruim, já disse uma vez um dirigente, você não pode ter no grupo, porque jogador ruim, uma hora ele vai entrar. Mesmo que ele não jogue, uma hora ele vai acabar entrando. E vai comprometer. Então, sobre o lance, eu quero dizer para vocês o seguinte. Um zagueiro bom ali não teria nem passado pelo desarme, com falta ou sem falta. Um zagueiro em forma, um Felipe Melo em forma, ou qualquer zagueiro em forma, jogador de futebol no presente, em 2024, não teria sido desarmado com falta ou sem falta. Porém, entretanto, todavia, na minha opinião, e a minha obrigação aqui é chegar e falar a verdade, né? E não ser oportunista apenas e falar, Felipe Melo não é uma merda, tá velho, não serve mais. Tudo isso aí é verdade. Tudo isso é verdade. Porém, entretanto, na minha opinião, houve a falta. Foi falta no Felipe Melo. E num lance desse de gol, ele não ser chamado para ver também o lance. Eu não estou nem discutindo mais se o Wilton fosse ser chamado e desse o gol mesmo assim. Confirmasse o gol. Como é que o VAR, ou como é que o Wilton não se interessa em ir ao VAR para ver o lance? Ainda que ele tomasse a mesma decisão, repito. Ou será que o VAR não teve dúvida nenhuma? Sério, vocês viram os replays? Eu vi os replays todos. Com a maior má vontade para o Felipe Melo, sinceramente. Eu estava com toda a má vontade para falar assim, foi porra nenhuma, falha dele, deixou roubar e tal. Mas na minha opinião, e eu estou aqui para falar o que eu estou vendo, sinceramente, para mim, houve a falta. Houve a falta. Então, o juiz interferiu, apesar dos méritos do Botafogo, no campeonato, como time, tudo isso aí tem que ser, não é chororô, foda-se, e o Fluminense não tem nada que entrar para anular jogo, né? Esse negócio que o São Paulo quer fazer de virar mesa, chororô, mal perdedor, rasgar resultado de jogo, né? Mas foi muito mais escandaloso o que aconteceu hoje, em 2 lances, do que o lance do São Paulo, que não interferiu em nada, que o Thiago Silva botou a mão para bater uma falta, que não interferiu em nada. Então, isso de hoje foi 200 vezes pior, mas 200 vezes pior. O gol de mão do Verratti outro dia foi 300 vezes pior. Foi o escândalo do ano. Dois toques de mão no mesmo lance no gol do Vasco contra o Fluminense. Foi o escândalo de arbitragem do ano no mundo. O Fluminense tem nada que entrar na justiça contra isso, na minha opinião. É isso. Vai lá e protesta. E hoje é a mesma coisa. Mas o Wilton Pereira Sampaio interferiu 2 vezes decisivamente no jogo. Na minha opinião. Num pênalti e não expulsão no mesmo lance, já são 2 erros no mesmo lance, né? E no terceiro, simplesmente no gol do Botafogo. Para mim, houve falta no Felipe Melo. Embora, repito, se fosse um bom zagueiro, não teria nem permitido essa possibilidade de ser desarmado ou de sofrer falta. Então, Felipe Melo é culpado, porém, a meu ver, houve a falta nele. Ele tem razão de reclamar. E o juiz, assim como os 11 do Botafogo, é o craque do jogo. Wilton Pereira Sampaio é o craque do jogo hoje na vitória do Botafogo por 1-0. Sei que muita gente vai me questionar, e o Gabigol, Vene? Pois é, como eu mencionei na introdução aí, o Gabigol também não viaja, mas o Flamengo até o momento, até a gravação desse vídeo aqui, o Flamengo não divulgou o real motivo. Lembrando, ele não foi relacionado para pegar o Peñarol por conta de... Ele não tem lesão, tá? Ele não tem lesão, isso precisa ser dito. A verdade é o seguinte, gente, Gabigol está ficando escanteado. Por conta da situação contratual dele, o Gabigol está escanteado e pode não jogar mais
com a camisa do Flamengo. Inclusive, na atividade de hoje, de sábado, ele foi a campo, mas treinou separado dos demais companheiros. A informação que eu tenho, um dirigente do Flamengo falou: Vene, a chance é grande ele nem jogar mais com a camisa do Flamengo, por conta da situação contratual dele. Ele não vai renovar, o clima para o Gabigol não está bom, a verdade é essa, o Gabigol está totalmente desmotivado, inclusive ele ficou mais desmotivado ainda ao ver que ficou atrás da fila, até mesmo para o Carlinhos. Então assim, o clima está péssimo para o Gabigol. Repito, a informação que eu tenho é que ele pode nem jogar mais, tem chance dele nem jogar mais com a camisa do Flamengo. Lembrando que o contrato dele vai até dezembro e não terá uma renovação de contrato. Por quê? Porque os candidatos à presidência do Flamengo, os grandes favoritos, não pensam numa renovação do vínculo do atual camisa 99. Eu vou dar a minha opinião em relação a esse assunto. De verdade, vocês sabem muito bem que eu nunca fui defensor do Gabigol nessa temporada. Acho que ele errou muito, em muita coisa. Ele pegou parte da idolatria dele, rasgou, jogou no lixo. Mas quando vem o problema com o Pedro, a lesão grave do Pedro, que só volta ano que vem, eu pensei comigo, chegou o momento do Flamengo e o Gabigol, pelo menos nessa reta final de compromisso, de casamento, digamos assim, pelo menos o Gabigol sair bem com a torcida, ou tentar sair bem, mostrar vontade, mostrar que ainda pode ser aquele velho e bom Gabigol. Mas quando o Gabigol olha as decisões do Tite, vendo o Carlinhos até mesmo na frente dele, eu, com todo respeito, eu super entendo o Gabigol quando ele fica desmotivado. Eu acho que a diretoria e a comissão técnica, quando fazem isso, eles não estão prejudicando apenas o Gabigol, eles estão prejudicando o Flamengo. Com todo respeito ao Carlinhos. O Carlinhos, ele não joga em nenhum clube da Série A do futebol brasileiro atualmente. Me fala um clube. No Atlético Goianiense, vocês vão falar, tem um atacante que é melhor que ele. No Vitória, tem um atacante que é melhor que ele. No Cuiabá, tem um atacante que é melhor que ele. Vai falando aí. Pensa um clube da Série A que o Carlinhos teria chance como titular. E por que tem que ser no Flamengo? Repito, com todo respeito, eu não estou menosprezando a pessoa Carlinhos, mas eu sou obrigado a avaliar as condições técnicas do atleta. E o Gabigol é muito melhor que o Carlinhos, mesmo vivendo uma péssima fase. Então eu super entendo o Gabigol quando ele fica desmotivado. Acho que estão agindo de maneira extremamente errada em relação a essa situação. O Gabigol tem contrato, está recebendo salário. Qual é o problema de colocá-lo para jogar? Ah, não está treinando bem, mas conversa. Tenta resgatar. Era a chance de colocar o Gabigol. Com todo respeito, não dá para o Carlinhos, gente. A gente viu aí contra o Peñarol. A imagem emblemática é o cara tentando dar uma bicicleta. Não existe isso. Então a forma como a diretoria está tratando essa situação está prejudicando não só o Gabigol, prejudica o time também. Porque o Gabigol é melhor que o Carlinhos. Muito melhor que o Carlinhos. Vamos lá. Apesar de eu achar que nesse lance aí não foi falta, o Felipe Melo deu mole, ele tá com o sistema ainda do Fernando Diniz implantado na cabeça e os jogadores já viraram essa chave. Ele simplesmente ali na zaga foi fazer uma cera e foi jogar para dentro da sua área. O Gregóry não deu mole, ele é um jogador que gosta de fazer essa pressão, ele marca muito bem e tomou essa bola do Felipe Melo. O Felipe Melo deu aquela paçocada e entregou o resultado para o Botafogo. Isso aí pra gente também não foi um resultado legal, porque o Flamengo se afasta ainda mais dessa liderança aí, desse top 4 do brasileiro. Mas a questão é, e a gente vai para aquele velho questionamento da arbitragem brasileira. 99% dos árbitros brasileiros marcariam essa falta. Esse é o grande problema. Nossa arbitragem não tem critério. E aí acaba tendo essas polêmicas aí. O caso do Cano nem se fala. Já aconteceram vários jogos com o Flamengo também. Que uma abraçada dessa, uma mãozada dessa, uma cotovelada dessa na cara, foi pênalti, foi falta. E o Wilton Pereira Sampaio decidiu não marcar essa falta no jogo de hoje. A arbitragem vergonhosa, essa é a verdade, e não tem critério. Enfim, o Flamengo já está com muito problema também. Deixa esses problemas aí para o Fluminense e para o Botafogo. O Fluminense com essa derrota fica em terceiro ali dos 4 na zona de rebaixamento, somente atrás do Corinthians,
que conseguiu ganhar por 2-0 do Atlético Goianiense. E uma informação do Mengão aí é que a torcida organizada, a raça rubro-negra, foi ao CT fazer um protesto para pedir a demissão do Tite. Nesse pedido, eles também pedem para que o Felipe Luiz seja efetivado como treinador do profissional. No meu ponto de vista, é óbvio que isso não vai acontecer, mas também acredito que o Felipe Luiz não deveria aceitar uma proposta dessa no momento, porque ele estaria pulando etapas. Ele também é um cara que já falou que ele não quer tomar esse tipo de atitude, não quer pular etapas na carreira dele. Eu acho que ele faz bem fazendo isso. Num futuro, quem sabe, ele se torne o treinador profissional do Flamengo, mas no momento ele tem que pegar experiência. E nós estamos também há 2 meses praticamente de terminar essa temporada. Não vale a pena ter essa dor de cabeça. Eu acredito que o Flamengo ainda pode reverter essa situação e jogar um futebol melhor. Não acredito que o Tite vai continuar em 2025, mas eu acho que dá para salvar alguma coisa nessa final de temporada. E você, torcedor, qual é a sua opinião? Deixa nos comentários aí se você quer a demissão do Tite ou se você acredita que pode tirar alguma coisa ainda nesse final de temporada dos jogadores do elenco do Flamengo. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o Vene Casagrande, para o Ilan FC Tricolor e para o TNT Esportes. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. Se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.